A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Júlio Bahia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã, estarei aqui mais uma vez ministrando a Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos aqui abordando esta segunda lição. Na lição anterior, nós estivemos estudando acerca das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo Jesus. Nesta lição agora, que vai ser abordada neste domingo, agora dia 10 de julho, nós vamos estarmos abordando acerca da sutileza da banalização da graça. É a lição que nós vamos estarmos abordando nesta manhã aqui. O intuito do meu canal é sempre estar trazendo palavras de Deus para o nosso coração, estar sempre trazendo uma palavra, uma meditação para os nossos corações. Só que estarei também agora, como falei no vídeo anterior, abordando também aqui este tema, ou estes temas que serão abordados nessas 13 lições, falando-nos acerca os ataques contra a Igreja de Cristo Jesus. E nesta lição de número 2, nós vamos estarmos abordando acerca da sutileza da banalização da graça. O texto áureo nos diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo de número 2, e versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Já que nós entendemos, pela palavra de Deus, que a salvação ela é algo imerecido. A graça é algo imerecido, que nós não merecemos, mas proveia a Deus a nos salvar. A salvação, ela não é mérito humano, ela não é um reconhecimento humano, mas a salvação é puramente graça. Mas precisamos entendermos, seguindo as Escrituras Sagradas, que a graça também, ela não nos isenta de fazermos também a nossa parte. A verdade prática nos diz assim: a graça de Deus ela não é barata. Ela requer arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. A graça de Deus ela não é barata, ou seja, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que, a partir do momento em que o homem ele aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a fé, ela requer de nossa parte um novo comportamento, uma nova mentalidade, uma nova pessoa em Cristo Jesus. É necessário que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados e possamos vivermos uma vida de santificação, uma vida de purificação diante da palavra do Senhor. É preciso que nós compreendamos, é preciso compreender de maneira bíblica o conceito da graça de Deus, pois dessa compreensão os crentes dependem para não banalizar um bem tão precioso. E nesta lição nós temos o propósito, o objetivo de analisar a graça de uma maneira no sentido bíblico, histórico e contemporâneo. A introdução ela está aqui nos falando acerca disto. A salvação, sem a graça, não há salvação
sem a graça de Deus. O homem jamais conseguirá salvar-se a si mesmo se não for pela graça, pelo amor de Deus para com a nossa vida. Nenhum ser humano ele chegará ao céu se não for através da graça do Senhor Jesus. Esse favor imerecido prova que o ser humano, né, ele não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar, como infelizmente muitos pensam que fazem. É verdade? Por aí. A graça ela não nos dá a legalidade para o pecado, mas a graça ela nos dá a certeza de que nós não podemos fazermos coisa alguma para que nós venhamos sermos salvos. Mas isso também não nos isenta de termos uma vida de santificação na presença de Deus. A verdade, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 4 ao 10, nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está aqui, a leitura bíblica em classe. O objetivo, desta lição é mostrar, explicar a natureza da graça no tópico 1. No tópico 2, apresentar a graça no contexto bíblico. E no tópico 3, a classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E no tópico de número 4, pontuá-la no contexto contemporâneo. Esta é, os 4 tópicos que serão aqui abordados dentro desta lição. Em seguida, mostre a graça de Deus compreende um arrependimento, um novo comportamento, um novo estilo de vida em Cristo Jesus, bem como expressa as verdades bíblicas da palavra de Deus. O advento da graça é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. O advento da graça é um amor de Deus para com o homem. Nós vemos que quando Adão ele pecou, o Senhor Deus, matou ali um animal e cobriu Adão, com o pelo. Nós vemos ali já no Jardim do Éden, Deus ele usando de graça para com a humanidade, para com o homem. O nosso Deus, ele é um Deus de graça. A graça, ela revela, é um bem tão precioso para a humanidade. Ela é preciosa porque é uma iniciativa de Deus para o homem pecador. A graça ela não parte do homem para com Deus, mas parte de Deus para com o homem. E aqui nós vemos que nós não tínhamos como pagarmos tão riquíssimo amor, não tínhamos como nós pagarmos a nossa salvação.
Pois a palavra de Deus nos diz que não fomos salvos com prata, com ouro, mas fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. A introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode dizer-se que há um despertar de graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muitos dos que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. A introdução, na verdade, está nos dizendo aqui: a salvação, ela é pela graça de Deus. Não há ou não existe salvação fora da graça. A graça, ela foi uma iniciativa de Deus para com o homem. A graça é de origem divina. A graça, ela se originou-se em Deus e através, né, desta comunhão, né, o homem, ele tem, na verdade, a comunhão com o Senhor Jesus. Nós vemos, num tópico de número 1, compreendendo a graça divina, ao se afirmar que a graça divina, se quer dizer com isso, que a origem está diretamente em Deus. Né? Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que proveia a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Significa que ninguém a merecia, nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz: não há justo nenhum sequer. Nossa justiça própria como um trapo de imundícia. Está lá em Isaías, capítulo de número 64, versículo número 6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Nós vemos aqui, né, que a iniciativa da graça, ela partiu de Deus. A iniciativa da graça, ela partiu do homem. Ela partiu, né, do Senhor Deus. O homem, ele pecou, né, voluntariamente, uma vez que Deus havia falado para que Adão ele não comesse do fruto proibido, que no dia em que ele comesse, os seus olhos se abririam e ele seria igual a Deus. Só que Adão, né, ele liberalmente, né, ele tendo livre-arbítrio, ele pecou contra Deus. É verdade? Mas nós vemos aqui que Deus, mesmo com o pecado da humanidade, Deus ele resolveu manifestar, teve esta iniciativa de salvar o homem, de prover o milagre da salvação na vida do homem. Nós vemos aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo número 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 5, versículo de número 8, né, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, né, pecadores. Nós vemos aqui, né, o amor de Deus, a graça do Senhor se manifestando na vida da humanidade. Né? Nós vemos aqui a dimensão demonstrada do amor de Deus, né, pelos homens. A palavra do Senhor diz que nós não merecemos.
mas o Senhor, Ele nos salvou. No versículo de número 1, deste mesmo capítulo 5 de Romanos, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos comunhão com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtimos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual temos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa justificação, ela foi mediante a fé, e por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. Então aqui nós vemos o amor de Deus para com o homem. A Bíblia nos diz que Deus, ele nos amou primeiro, nós estávamos em nossos delitos, e o Senhor, ele manifestou o seu amor para com a humanidade. A graça é algo imerecido. Graça significa, no grego, charis, que significa favor imerecido. O homem, ele não merecia, mas aproveita Deus nos dá a salvação em Cristo Jesus, por intermédio do seu Filho, por intermédio do Senhor Jesus. O homem, ele teve o direito à salvação eterna. A graça, meu irmão, a salvação, ela não é por meio de obras. A salvação não é por méritos humanos, mas a salvação, ela é puramente através da graça do Senhor Jesus. Só que nós precisamos entendermos que a graça, ela não nos dá legalidade para pecarmos. A Bíblia nos diz: tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Então, nós precisamos entendermos que nós não podemos deturparmos a graça. Nós não devemos desvincular a graça das obras. Uma vez que o crente, ele foi salvo, ele tem que entender que ele foi salvo para fazer as boas obras. Salvação não é obra e não é mérito humano. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos puramente pela graça. Mas também a graça, ela não nos isenta de fazermos o bem. Nós vemos aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos criados em Cristo Jesus, em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 1, 2, versículo de número 9. Nós vemos aqui, nestes versículos. Ele quem quis, foi Deus que quis, partiu da parte de Deus, nasceu no coração de Deus, a origem, o desejo de salvar, de redimir a humanidade que estava caída. Em Tito, capítulo 2, versículo de número 14, estamos lendo aqui, Tito 2, 14. Tito 2, versículo de número 14, no versículo: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso e de boas obras, a qual a si mesmo se deu. Quem se deu? Jesus. Ele se deu, ele se doou, ele se entregou por nós e nos remiu de toda a iniquidade, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O Senhor, ele nos chamou, nos redimiu, um povo zeloso, para que pudesse fazer o quê? Praticar as boas obras. As obras não quer dizer que nós somos salvos, mas fomos salvos para fazermos a obra de Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo número 3,
17, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos aqui o uso correto das Escrituras por objetivo de preparar o homem de Deus, a fim de que ele seja perfeitamente habilitado para boas obras. Nós precisamos entendermos, irmãos, mais uma vez, que a salvação, ela não é mérito humano. A salvação não é por aquilo que eu faço. Talvez eu pense que se eu doar uma cesta básica, se eu fazer o bem a alguém, nós vemos ali aquele jovem que foi até Jesus, falando que guardava todos os mandamentos, observava todos os mandamentos. O Senhor falou assim: então vai, vende tudo que tem, depois dá aos pobres e vem. Nós vemos que aquele jovem ele vivia uma vida de religiosidade, mas verdadeiramente o seu coração não estava pautado nas Escrituras Sagradas. Ele até conhecia, ele até guardava algumas coisas, mas ele estava agarrado com os bens materiais. Nós precisamos entendermos isso. No tópico de número 2, a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça, uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referência à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Nós vemos aqui, no contexto bíblico, de que o Senhor, ele criou o homem, o Senhor criou o homem livre, só que o Senhor lhe dá uma ordenância, de todos os frutos do jardim do Éden, ele poderia comer. Só que do fruto proibido, ele não poderia comer, porque no dia em que ele comesse, ele pecaria. Só que nós vemos aqui que Adão, ele pecou voluntariamente. Adão, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. E por causa disso, ele e a humanidade sofreu as consequências do pecado. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Na verdade, a partir do momento em que o homem pecou, a morte ela ganhou legalidade na vida do homem. A queda do homem produziu consequências devastadoras na vida do homem. A Bíblia nos diz que até a natureza geme, até a natureza ela foi atingida pela queda do homem. Portanto, ninguém ficou de fora do pecado. Toda a humanidade, nós vamos ver em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, Romanos 5, 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como por um homem entrou o pecado através de um homem, através de quem? Através de Adão. A morte, ela entrou. A morte, ela ganhou legalidade pelo pecado. A morte, assim também a morte passou a todos os homens. A partir do momento em que Adão pecou, todos os homens também, eles adquiriram, por natureza, pelo pecado de Adão, a morte, ela achou uma brecha, ela entrou, e hoje o homem, ele sofre a consequência deste ato, deste pecado, de Adão. Assim como um homem entrou, através de Adão, a morte, ela entrou, então ele e seus descendentes geraria
né, uma descendência, né, de pecadores, homens que iriam também nascer debaixo deste jugo, de modo que todos os homens se encontram, né, sobre a mesma sentença, se encontram nesta mesma condição pecadora, né? É uma penalidade, né, sobre a penalidade, né, do pecado. Todos os pecados, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão, né, da glória de Deus. É esta afirmação, né, de verdadeiramente sólida, né, verdadeira para a raça humana, para a raça humana. Nenhum ser humano ele está imputado, ele nasce, né, sem o pecado, mas todos nós estamos imbuídos, estamos aqui, né, nesta mesma condição de pecado como Adão. Uma das consequências advinda da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o homem punir. Assim, contudo, como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Deus, ele é um Deus justo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. Não é verdade? Então, o Senhor ele não imputaria, o Senhor não tomaria o homem por culpado, por inocente, a Bíblia não diz, mas, né, o homem ele sentiria, né, sofreria as consequências do seu pecado. E foi, né, o que aconteceu. Só que através do sangue de Jesus, através, né, do seu sacrifício na cruz do Calvário, o homem ele teve direito à salvação eterna. Nós somos justificados, regenerados através da salvação, através do sangue, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As Escrituras, né, afirma, né, que Deus quer salvar, né, todos os homens. Deus ama todos os homens. Logo mais, viu o pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, todos são aceitos por receberes a graça divina. E Cristo Jesus, esta graça é extensiva a todos os homens, ela é universal. O amor de Deus não é um amor inclusivista, né, exclusivista. O amor de Deus não é um amor, né, exclusivo, né? O amor de Deus não é por uma classe, né? Não é por uma etnia. Não, o amor de Deus ele é abrangente, ele abrange toda a humanidade, independentemente da sua condição pecadora, independentemente da tua condição social, rico, pobre, preto, branco, né? Deus, ele, da sua etnia, da sua raça, da sua condição social, o amor de Deus ele abrange a toda a humanidade, né? Mas para isso é necessário que o homem e a mulher ele se arrependa dos seus pecados. O homem ele não pode pensar que vai ter a salvação eterna na sua condição pecadora. Nós temos que entendermos que nós somos salvos mediante, né, a graça de Jesus, mediante este amor provedor, né, de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Eu entendo que a salvação ela é pela graça, né? E a partir deste momento eu posso fazer o que quiser.
eu posso praticar o que quiser, porque nada aquilo que eu fizer irá interferir na minha salvação eterna. Mas de modo nenhum. O apóstolo Paulo nos disse: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí no versículo número 2, ele nos diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele já morremos. Né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, a graça não pode ser, né, utilizada, né, para fins malignos. Por causa da nossa união com Cristo, nós morremos para o pecado e estamos vivos para com Deus. Né? A graça, ela não pode ser banalizada como tem sido banalizada nos dias em que nós estamos vivendo. Né? Há pessoas que aceitam Cristo Jesus, ou muitas das vezes nem aceitam, e querem viver a sua vida no pecado, querem viver a sua vida na iniquidade, querem viver a sua vida da mesma coisa nestes vícios que ela tinha outrora, porque ela acha que aceitou a Cristo Jesus, e pela graça ela já não precisa fazer, né, mais nada. Não é desta maneira. A graça, ela precisa ser compreendida pelos princípios bíblicos. Eu tenho salvação, a salvação não é meu mérito, a salvação não é pelas obras que eu faço, mas a salvação é puramente a graça. E a graça de Deus precisa ser compreendida biblicamente. Através da salvação, nós devemos também produzir em nós, né, o novo arrependimento, a nova criatura, a nova mentalidade, um novo comportamento, né, de um cidadão do céu e de uma cidadã do céu. Né? É uma nova criatura, uma nova vida, né, moral baseada nos preceitos bíblicos, nos padrões bíblicos da palavra, né, de Deus, da justiça, do amor, né, nossa nova união, né, matrimonial com Cristo. Morremos, o homem, quando ele aceita Jesus, ele morre para o pecado. Né? Nós estamos mortos quando nós éramos, né, antes de aceitarmos a Cristo, nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Mas quando aceitamos a Cristo, Cristo, ele nos deu vida. Cristo, ele nos vivificou. Até para quermos? Para fazermos, para praticarmos, né, as boas obras. Morte não é extinção, é separação. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. A morte espiritual é a separação entre o indivíduo e Deus. Nós vemos aqui que a morte física é uma separação do espírito e o corpo, né? Mas a morte espiritual é uma separação entre Deus e o homem. O homem sem Deus iria estar morto espiritualmente. Mas a partir do momento em que ele aceita Jesus, ele passa a ter vida. Ele passa a ser uma nova criatura. Então aqui em Romanos 6 nós vemos aqui, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira nenhuma. Esta aqui era a mentalidade, né, dos romanos. Essa aqui era a mentalidade do povo, né, judeu, daqueles que queriam anular, né, a graça, né, de Cristo Jesus. Então, olhando por este contexto, nós devemos entendermos que nós não podemos banalizar a graça da maneira que hoje tem sido, né, banalizada. O universalismo prega que todos, independentemente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Essa é a mentalidade dos universalistas. Independentemente da sua religião, do seu comportamento, dos seus princípios morais, esta pessoa ela será salva. Não é assim. Na verdade, nós precisamos entendermos que é necessário passar pelo crivo de uma nova criatura, aceitar a Cristo Jesus como um único e suficiente Salvador, para que nós possamos
termos direito à salvação eterna. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem de confessar a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Contudo, se torna eficaz na vida daqueles que creem. A graça é oferecida a toda a humanidade. A graça é oferecida a todos os homens. Mas só irão ter a salvação eterna aqueles que creem, aqueles que abraçarem a graça de Cristo Jesus. O tópico de número 3, de a graça no contexto da reforma, na corrupção da doutrina da graça. O contexto, né, da reforma protestante do século XVI é muito diversificada. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como resposta ao enfraquecimento, deturbação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Nós vemos aqui, então, falando acerca, né, do contexto da reforma protestante, né, em que a maioria, né, as lideranças que tinha acesso, né, às escrituras sagradas, as classes mais baixas, pessoas, né, que não tinha, né, quem sabe assim, um certo grau de leitura, de inteligência, essas pessoas elas não tinham o privilégio que nós temos hoje. Então, desta forma, né, a graça, a salvação, ela era né, banalizada. Segundo os estudos, nos fala que a salvação, né, ela era por mérito humano, por aquilo que ela fazia, por aquilo que ela pregava, por aquilo que ela... Então nós precisamos entendermos, né, que a graça de Jesus é ela que nos dá, né, o direito à salvação eterna. O tópico de número 4 aqui, a graça no contexto contemporâneo, nos dias assim, a graça barateada. Há muitos, a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar vida cristã nominal ou modernizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinado não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Unge para voltar o evangelho da genuína graça, né, de Deus. Na graça deste contexto em que nós, né, estamos vivendo, né, nesses dias atuais, em que a igreja ela tem crescido, né, de uma maneira expressiva, mas quando na realidade nós observamos, né, a igreja ela não tem, né, inferido, a igreja ela não tem influenciado, né, na sociedade, né, em si. Nós vemos uma igreja, né, que cresce em número, mas, né, em qualidade estamos perdendo, né, em qualidade, porque as pessoas aceitam, né, a Cristo, mas ainda querem viver em sua vida, né, depravada, ainda querem viver nas suas imoralidades, né, sexuais, nas suas moralidades idólatras, né, e não querem de maneira nenhuma largarem, né, estas coisas. Então, nós vemos um povo que está abraçado com o mundo, abraçado com as ideias, né, humanas, mas não querem aceitar,
né, de maneira nenhuma, né, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Acha que por aceitar a Jesus, né, e continuar em sua prática, mas a graça do Senhor, né, é salva. Ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa ter uma mudança de vida. Ela não precisa ter uma mudança de comportamento, porque ela aceitou Jesus, né, e ali, né, ela já está, né, isenta da condenação eterna. Mas precisamos, né, combatermos, né, ferrenhamente, combatermos, né, estas ideias, né, que têm, né, permanecido, que têm triunfado, né, nestes últimos dias em que nós estamos vivendo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. O homem ele foi comprado, meu irmão, com preço de sangue. O homem ele foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Paulo foi um dos maiores defensores, né, da graça de Jesus. Paulo foi um dos homens que mais debateu, né? Por quê? Porque os judeus eles pensavam que para que pudesse alcançar a salvação era necessária a observância, né? Era necessário observar a lei, guardar o sábado, né? Não comer certos tipos de alimento, né? Observar, né, ali ao perto da letra, todas as leis, né? Então, assim, eles achavam que a salvação era, né, um mérito humano. E o apóstolo Paulo ele vai debater, o apóstolo Paulo ele vai combater, né, todas estas heresias, né, que estavam surgindo, né, ali, tendo origem, né, em algumas igrejas, em algumas comunidades cristãs, né, daquela época. E aí nós vemos também, né, que é a mesma coisa. As pessoas acham que por doar uma cesta básica, por construir uma casa, né, por ajudar um mendigo na rua, na verdade, esta pessoa ela vai ter o direito à salvação eterna. Mas nós sabemos e entendemos que a salvação ela é por intermédio de Cristo Jesus. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os perucalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste contexto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transição por nós, e o tempo verbal diz que esta transição foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. É a graça de Jesus. Nós não podemos fazermos mais nada para que nós possamos sermos salvos, a não ser buscar, né, a santificação, a não ser buscar a ter uma vida, né, pautada nas Escrituras Sagradas, observando, né, todos os mandamentos de Deus, observando tudo aquilo que Deus ele requer da minha vida, ele requer da sua vida, uma vida santa, uma vida pautada nas Escrituras, uma vida, né, de santificação, né, uma vida de boas obras para com Cristo Jesus, né, amando os nossos irmãos, perdoando os nossos irmãos, os nossos inimigos também, mas devemos entendermos que nada daquilo que nós fazemos ou nada daquilo que nós venhamos fazermos, nós devemos entendermos que né, para, né, a salvação, para adquirirmos a salvação. Mas a salvação ela é puramente graça. A salvação ela é de origem divina, ela é de origem do céu, né, para com as nossas vidas. Ora, a salvação ela partiu, né, diretamente de Deus, né, e se materializou, se realizou através do sangue, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Fica aqui, né, esta aula, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Deus em Cristo vos abençoe.